Fala aí pessoal, Rod na área. Para quem não me conhece, eu sou o Rod Wolf, guitarrista da banda de metal sinfônico Líria. Aqui o link na descrição, para quem não conhece, para conhecer melhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, metal sinfônico. Essa união do metal, heavy metal, com a música sinfônica, seja música clássica, música erudita, ela vem muito lá atrás. Isso já era feito desde do rock, desde Beach Boys, Beatles, que inseriam já vários elementos de música clássica na música que eles faziam. Então você tinha ali alguns trabalhos de contraponto, alguns trabalhos até de polifonia, sim, tinha na obra, principalmente desses dois citados. Eu citei Beach Boys e Beatles porque são dois bem famosos, bem grandes. Mas dentro da música popular, a música erudita, a música clássica, como se diz, sempre teve ali um pouco presente. Para quem se interessar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série de vídeos sobre música erudita feita pela ECAI. Eu vou deixar o link aqui, é bem interessante. Você que se interessa por metal sinfônico vai se interessar por música clássica, música erudita. Então dá uma checada aqui nessas aulas que são muito legais. As aulas são muito leves, né, muito instrutivas e o tempo passa rápido, é muito bom de assistir. Então, metal sinfônico. O que a gente precisa ter de elementos para caracterizar uma música, um álbum, uma banda como metal sinfônico? Tem que ser metal, né? Heavy metal, você tem que ter guitarras pesadas, né? Que manda no metal é a guitarra. Você tem que ter elementos fortíssimos de música clássica, de música erudita, né? E normalmente essas bandas também têm andamentos com 6x8, ou andamentos assimétricos 5x4, 7x8. Também é muito usado, né, em bandas de metal sinfônico. E esse mix, né, de música popular, né, de heavy metal e de música clássica, às vezes feita por teclado, às vezes feita por sample, às vezes por orquestra, gravada ou sampleada, que seja, sempre é puxado para o lírico, né, para o canto lírico, e isso tem caracterizado o metal sinfônico como a gente conhece hoje, como a maioria das bandas fazem o metal sinfônico. Em relação a letras, normalmente são letras sobre o mundo da fantasia, do imaginário popular, com um pouco de folk também. Tem muitas bandas hoje que utilizam folk, e aí usam lendas nórdicas, lendas irlandesas, lendas escandinavas, porque as primeiras bandas, né, surgiram dessa região, né? Elas são oriundas dessa região. Então parte do folclore vem também muito forte com isso, né? Uma galera também com influência de Senhor dos Anéis, tem muita gente que usa essa parte lírica voltada para isso, não é só o pessoal do Power Metal, né? Muita gente confunde também, né? Power Metal, né? Tem uma coisa a ver. Eu citei bandas, né? Um Savatage, que tem assim, o pé no Power Metal, o pé no sinfônico, o pé no prog, né? E essas coisas. O metal sempre foi muito híbrido, né? O heavy metal, ele é muito híbrido. O rock and roll, ele é muito híbrido. Ele tem muitas vertentes. Muita gente atribui esse primeiro contato da música sinfônica, como diz, né, com o heavy metal, com o Therion, né? Isso nos moldes do metal sinfônico que a gente conhece, né? Hoje, tudo que a gente entende que seja metal sinfônico, acho que é no disco Lepaka Clifford, acho que é isso. É o disco de 95 do Therion. Ele começou a inserir esses elementos sinfônicos no metal que eles faziam.
Isso solidificou mais no trabalho deles de 96, que é o Megatherium. Que muita gente acredita que é o marco, né? Mas eu queria voltar um pouco lá atrás e conversar um pouco sobre dois trabalhos que não se falam muito, mas que têm fortes elementos de metal sinfônico, fortes elementos eruditos, que é o Art of Life, da banda de metal japonesa X-Japan, que é de 93, que é um álbum com uma música de 26 minutos, eu acho, e que ela tem essa divisão de atos, né? Um pouco com ópera rock, mas ópera rock também é outro assunto, mas ela tem esses elementos, é claro, são 26 minutos de música, tem vários elementos ali, ela tem fortíssimos elementos de metal sinfônico. Uma música de 26 minutos, mas tem muito conteúdo interessante ali, é uma baita música de passagem. E outro que a galera não dá muito crédito é o álbum do Savatage, Dead Winter Dead, que é um álbum conceitual, o Savatage, e que tem fortíssimos elementos de música erudita, de música clássica, com essa pegada, com essa levada metal sinfônico. E também, desnecessário dizer, outro álbum belíssimo do Savatage. Recomendo muito a galera ouvir, que é sensacional. Esse álbum é de 95, mesmo ano do que o álbum do Therion, né? Essa linguagem, essa abordagem, como a gente vê hoje, mais moderna, teve seu marco, né, pode dizer assim, em 97, com Nightwish, Angels Fall. Veio consolidar legal mesmo assim no Oceanborn, de 98. Deu realmente o corpo, né, sinfônico, né, de como a gente conhece. O Angel Falls First usa mais o sintetizador, mas tem essa pegada erudita assim. E o With Temptation, com o álbum dele de 97 também, que é o Enter. Tem até puxa um pouco mais da sonoridade gótica, né? E são dois marcos iniciais assim do metal sinfônico como a gente conhece hoje. E são dois, no caso três, né, que eu citei dois, Nightwish, são álbuns muito importantes e que merecem realmente ser ouvidos, e você pode tirar suas próprias conclusões. Então valeu, pessoal. Olha, não esquece de dar o like, não esquece de comentar se você tiver alguma sugestão, tiver alguma correção para fazer também. Fala, olha, isso aí não foi assim não, hein? Bota aí embaixo aí. Vamos discutir isso aí, vamos interagir. E não esquece de dar o like e se inscrever, hein? Valeu.